Eu fui criado num orfanato católico. Nossa. Criado no orfanato católico até meus 14 anos, depois comecei a trabalhar com rádio. Então eu conheci bastante da palavra. No orfanato eu fui coroinha. E minha creche espiritual. Depois eu tive essa revelação em Cristo. Em 2017 eu tive uma experiência de arrebatamento. Que é isso? E como foi isso? Eu estava na minha... É loucura, é loucura. Então eu sempre conheci um pouco da palavra, né? Meio arredio, a gente conhece de ouvir falar como o Jó, mas não conhecia profundamente, não tinha experiência. E em 2017 eu estava passando uns problemas muito complicados, não estava vendo meu filho, a história da minha família, de abandono, de ausência de pai e de mãe, estava se repetindo no meu filho. E isso pesa muito. E óbvio que eu vi tudo isso depois, em arrebatamento. E em 2017 eu tive essa experiência, eu estava em casa orando, jejuando, porque eu estava numa fase muito ruim. Sem pai, sem mãe, aquela historinha que todo mundo gosta, né? Que é a história de coitado, mas aqui não tem nenhum coitado. Nós somos vencedores em Cristo, somos soldados. Estamos aqui para isso, para dar testemunho da nossa batalha. E eu jejuei, fiz o jejum de um dia, depois fiz jejum de 3 dias total. E no jejum de 3º dia, depois de uma semana, 10 dias, quando nada acontecia na parte de cima do meu apartamento, eu tive uma experiência de arrebatamento. Eu estava sentado no tapete que eu tinha enrolado, eu já estava para sair de casa e tal, então meu Deus. Comecei a orar, de repente eu comecei a me ver de fora do meu corpo. E eu subi em espírito, em amor, em perdão, em maravilha, maravilhado com aquilo tudo, e eu me via de fora e eu fui creio eu com toda certeza desse mundo que eu tive uma experiência dentro do reino de Deus. Meu Deus. E eu me identifico muito com a passagem 2 Coríntios 12, que ali tem a experiência de arrebatamento de Paulo. Então eu me via o tempo inteiro ali, só que em outras circunstâncias, outros momentos. É fantástico, eu nunca tive essa experiência. É loucura, cara, loucura. Se eu pudesse trocar a minha vida hoje para que cada um tivesse 10 segundos dessa experiência, eu daria minha vida para que cada 10 pessoas tivesse essa experiência. Onde você sente o evangelho em você, onde você sente que você unificado com Cristo é a palavra de Deus. Agora, você veio com quantas idades para o evangelho? Aceitou Jesus ou batizou-se? Então, eu fui batizado 2 vezes. Eu morava na FEBEM antes de ir para o orfanato. Fui batizado na FEBEM. Sim. Quando eu cheguei no orfanato católico, fui batizado no orfanato católico. Nossa. Eu não sabia a importância do batismo. Um por imersão e outro por aspersão. Um que jogou água na cabeça. Tudo com água, E eu não tinha essa consciência do batismo. Hoje eu tenho a consciência do batismo, né? Sim. O batismo é você se arrepender, você conhecer um novo caminho, você se redime ali e você, pecador ou não, você continua... Desculpa te perguntar uma coisa. Em que igreja você se converteu? Eu não vou em igreja. Não? Não. E aí, como é que foi? Porque o corpo de Cristo é a igreja. Eu estudo em casa, meu bom pastor, ela tá lá em João 10. João 10. Agora, você não vai na igreja porque você não concorda com algumas coisas assim, que tem na igreja? Assim, não é que eu não vá à igreja. Se o Senhor me chamar, alguém me chamar, conheci você, vou na igreja tal comigo. Pode me chamar de cara que eu acho até bonito. É meu jeito mesmo, tá? Eu já fui em várias denominações. E eu não conheci Jesus Cristo da forma que eu conheci, como eu tô te falando, em 2017. E ontem eu fui numa célula, vou em célula em casa de amigos. Você não tem que ter que ter um pastor para cuidar de você? Então, na Bíblia fala, eu sou o bom pastor. Eu estudo cegamente aquele pastor, que chama-se Jesus Cristo. Eu estou notando que toda vez que eu te dar a palavra, vai bagunçar o coreto aqui. Quem, eu? É porque... Eu avisei a produtora, eu falei, eu vou lá... Você tem uma experiência diferenciada, né? No dia de hoje, as igrejas chamam você, ou alguns para desigrejado. Desigrejado, é a terminologia do momento. Mas Paulo fala, né, que nós somos a igreja, nós somos o corpo onde Cristo é a cabeça. Então, se eu tenho a mente de Cristo, logo você é uma igreja. Você pode fazer célula. E claro também que tem uma coisa, depois da pandemia, a igreja mudou. A igreja mudou, as pessoas não. Mudou. Porque nós fizemos Santa Ceia online, né? A gente fazia Santa Ceia no estacionamento da igreja, dentro do carro. A igreja mudou porque a grande metade tem um grupo de desigrejados magoados com Deus. Tem, bastante. Né? Então, eu tenho muitos amigos, muitos, que decepcionaram. Eu levo até os dias de hoje. Eles não conseguem sentir, porque a maioria das igrejas hoje tem outros tipos de interesse. Né? Eu tô falando na maioria, não tô falando todas, tá? Não. Então quem não se encaixa em todas, fica nos 10%. Falar o que você quiser. Até a igreja, pra mim, é porta estreita. Pra mim, Carlinhos, tá? Que leio, que tive essa experiência, loucura mesmo. Você percebe de fora, você entende em espírito.
quem está conduzindo, a forma que está sendo conduzida, entendeu? Porque é uma experiência, cada um. É uma experiência pessoal minha, exatamente. E relembrando, não é que eu não vá à igreja. Eu vou em várias igrejas, eu não tenho uma denominação. Você não é membro de uma igreja? Não. Tá certo, mas vamos para frente. A Geni já foi. Nós temos aqui agora o Rafael. Rafael, como é que como é que foi seu ingresso na vida cristã? Ou seja, como é que você se batizou? Como é que você aceitou Jesus? Como é que foi isso? Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Bispo, é uma honra estar aqui com o senhor, te conhecendo também. Uma oportunidade única. Pastor Igor, o genro do pastor Levi, eu preciso fazer isso aqui, que ele é meu líder de jovens, sim, então eu vou ganhar um ponto com ele agora. O Rafa pediu pra eu te mandar um abraço. Opa, um outro abraço pra ele. Manda um abraço pra ele. Gente, não isso não, o cara chega atrasado. Não, tá pago. Não merece, não. O varão que chega atrasado não ensaia pra onde? Pra lá. Queridos, assim, pastor, no caso bispo, eu não nasci num lar evangélico, né, num berço evangélico. Então eu me converti aos meus 11 anos ali, né, entrei na igreja, ingressei na igreja. Legal. Muito novo, ali uma igreja muito perto da minha casa, o Ministério Parque São Rafael, pastor. Hoje é Edson Dantas. É o Balotim, né? O Moacir Balotim. Não, eu estava pensando que era o Edson Dantas, que é do São Rafael. Sim. Acho que a região lá, a sede é o do Moacir, né? Sim. E aí eu me converti lá, me batizei lá também, dia 12 de julho de 2010. Batizou porque a família pressionou, porque você... Não, minha família não era cristã. Né? Então inclusive até hoje eu sou o único cristão, assim, no caso, o único assíduo, né, na igreja da minha família. Então eu sou o único... Na verdade eu te pergunto, inicialmente, olhando para a igreja de hoje, o que ela era, se você batizou, qual a sua idade hoje, desculpe? Eu tenho 27 anos. Então você já está com 16 anos de caminhada, sim, né? O que a igreja mudou em 16 anos? Olha, eu por ser dessa época, né, por ter pego essa época um pouco mais antiga, ainda estranho algumas mudanças. Eu acredito que tem coisas que são novidades e tem coisas que são inovações. Mas Qual a diferença? É que novidade é aquilo que vem de bom, é aquilo que vem do céu. Inovação é aquilo que você pega, faz mais do mesmo, só com uma roupagem totalmente diferente, a fim de distorcer aquilo que é a essência. Peraí, vai devagar, consideração muito interessante. Desculpa. Não, é que é interessante. Vamos lá. Sim, novidade e inovação, diferença. É que novidade, quando você... Desculpa, eu tô batendo aqui, né? Desculpa, o pessoal falou. Brincadeira. Você falou que ia derrubar a câmera. Não, cara de palavra. Ele falou que ia derrubar aquela tá em mim, entendeu? O hype tá ali, eu quero quero tirar o chapéu. Você é um cara de palavra. Então, você falou, vou derrubar essa porcaria. Entendeu? Não, você vai conseguir. Eu vou derrubar, uma hora que vai ver só esse lado da mesa aqui. Vamos lá. Inovação e novidade. Novidade é aquilo que vem do céu, de fato. O Senhor diz, né, que farei uma coisa nova no meio de vós, né? Não considerei as coisas antigas, as passadas, eu farei uma coisa nova no meio de vós. Agora, inovação é aquilo que você traz, é a mesma essência, só que você tenta deturpar aquela essência. Você tenta trazer algo com uma roupagem nova, mas a essência é totalmente deturpada dentro daquilo que é necessário ficar. A novidade, ela consegue chegar sem tirar a essência. A inovação não. A inovação precisa deturpar e corromper aquilo que é valioso, aquilo que é de valor. Mas a pergunta que eu vi é o seguinte: tem 16 anos. Sim. O que você viu da igreja mudando? Eu vi muita coisa mudar. Eu vi o worship entrar dentro da Assembleia. Isso é loucura. Pra mim isso é loucura. Eu vi Vamos lá no worship. Isso é novidade ou é inovação? Eu acho que depende bastante. Tem coisas... Você fez direito? Faculdade de Direito? Não, eu faço psicologia. É bom que você vai aprender a cuidar da gente. Sim. Em Direito, que a gente aprende é o seguinte: você pergunta, você mostra o caso pro professor. Aí ele diz, olha, em Direito tudo depende. Sim. Então a primeira psicologia palavra... Também é assim? Sim, tudo é subjetivo. Então assim, porque cada caso na psicologia é um caso. E cada canção no worship é uma canção. Tem canções que trazem Bíblia, que trazem a parede novidade. Pintou? Acho que a cor da parede indifere um pouco. Pra mim, eu sou do humor também. Então, assim, eu poderia fazer uma piada agora, mas eu não vou fazer essa piada. Não, fica à vontade. Começar o dia rindo é uma beleza. Mas, assim, eu acho que a parede indifere a cor da parede. Eu acho que é muito mais sobre o que é trago. Sim, indifere, por que pinta? Eu acho que é mais questão de estética, né? Uma questão de estética, uma questão de ambiência,
né? Então, assim, e de identificação. Tem gente que se identifica mais, por exemplo, numa igreja com uma parede um pouco mais escura, que tira aquela tradicionalidade, né, de uma assembleia, de uma congregação. O Levi pintou lá já? Ele vai pintar, eu tô orando pra ele pintar. Tô brincando. Se ele pintar, pintou a outra igreja na vida Então, dele. é complicado. Não tô brincando, não tem nada a ver. Pra lá. Mas assim, eu falo com o meu pastor também, ele é bem atual. Meu pastorzão é atual demais. Então assim, Totalmente atual. eu falo pra ele não pintar a igreja, porque se a parede é preta, se eu for, ele vai falar que eu faltei todos os cultos, mas eu vou estar lá. Entendeu? Se você ficar... Eu não vou mexer com isso, ainda mais se apagar a luz. Apagou a luz. Eu não posso mexer. Já tem tanto processo, mais um de graça, irmão. Aí não vai dar, não. E esse põe na cadeia, isso. Tem nada, pastor, que nada. Tô aqui, você tá rindo com a vida. Você tá pode comigo, brincar e eu não posso nem rir. Então, mas pode rir. Você tá rindo comigo, não de mim. Vambora. Então tá ótimo, vamos continuar. Agora aqui, não menos importante, o homem que a gente não viu ainda. Você decidiu se veio ou se estava aqui? Meu Deus. Se veio através de carro ou foi trazido pelo carro de fogo? Olha aí. Lá do Redemoinho de Elisa. Rafael, e aí? João. E aí, João? Mas aqui não tem João, não. Aqui tem. João Pedro. João, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. A mesma que eu estou fazendo a todo mundo. Converteu no lar cristão e o que viu mudando durante esses anos? Então, bispo, eu nasci em lar cristão. Meu pai é pastor, minha mãe também. Cresci em lar cristão. Eu vi muita coisa mudando. Eu sou de 2000, nasci... Qual igreja que seu pai é pastor? Pode falar igreja normalmente. Não, a gente é da Debras, São José dos Campos. Você é o quê? Você veio ou você trouxe? Vim com o pastor Calixto. O Calixto, ele tem um momento de manhã, ele vem trazendo de forma sonâmbula. Aí quando ele chega aqui, ele pensa que te encontrou, mas na verdade você veio com ele. Vim com ele. Vamos lá. E aí eu cresci no lar cristão. Meus pais são pastores. Inclusive, meu pai foi ordenado a pastor quando a gente morou na Espanha. E meu pai, ele foi ordenado a pastor pelo saudoso bispo Abigail. Abigail Carlos de Almeida. Isso. Pastor da Igreja Assembleia. Era bispo da Igreja Assembleia de Deus na Fama. Isso. A igreja é simplesmente um quarteirão inteiro. Coisa mais linda. E aí a gente foi pra Espanha e... Aliás, ele tem um trabalho na Europa fantástico. A Igreja da Fama tem um trabalho na Europa inteira, fantástico. E aí lá... A gente era da sede... Então você presta atenção, eu não vou atrapalhar você falar. Pode ter certeza que... Pode ficar à vontade. Eu te enchendo pra covar. Que isso. E aí eu passei um bom tempo lá na Espanha e lá na Espanha eu já vi muita coisa mudando, né? Tanto quando a gente foi pra Espanha, na época, o Ministério Fama, as assembleias, na época a gente nem podia ter TV em casa. Era essa época que não podia ter TV em casa, não podia... Época, muita loucura. Né? A Coca-Cola era pecado, beber. O Paulo Macalão não deixava de tomar Coca-Cola, era excluído. Então... E tinha cafeína, ele falava, isso aqui é prima da cocaína. Energético também. Não podia nem pensar em tomar Coca-Cola. Era pecado e tá ali na mesa. Energético. Inovação, não é? Eu acho que isso é inovação. Qual o intuito do irmão? O irmão veio, o irmão falou que ia me provocar e o irmão é cara de palavra. Eu admiro um cara que cumpre uma palavra. É isso aí. Vamos lá. Eu vi essas coisas mudarem. Muita coisa mudou. Antigamente também a gente tinha uma mente mais fechada. Eu lembro que a minha mãe mesmo, ela falava que quem usava calça, brinco, maquiagem ia pro inferno, não é? E hoje ela usa? Hoje ela usa brinco, calça, maquiagem. Então eu vi essas coisas mudarem. Assim, questão dos usos e costumes da época mudou bastante. Isso eu tenho visto que tá sendo mais liberal. Agora ninguém mais, ninguém menos o João Batista da Igreja Deus e Amor. Meu Deus. Já não basta chamar Davi Miranda Neto, ele me manda João Batista. O problema do João Batista é que a cabeça é cortada, né? Agora, a mesma pergunta, Davi. Que você encontrou, sendo de uma igreja quase que ortodoxa, uma igreja muito fechada, o que você mudou e o que está mudando? Bom, E no que está mudando, por que está mudando? Bom, falando da nossa, né? A parede do Regenera é preta, né? Então, assim, já toma muita pedrada por causa disso. Mas eu traria, assim, uma visão um pouco mais ampla, né? Olhando para a igreja evangélica brasileira, não falando de uma placa específica. Eu vejo um movimento muito forte, assim, dos cristãos em geral, né? Independente de denominação, a gente vê a igreja comunicando com a sociedade, né? Por exemplo, eu sou de uma igreja onde a internet era muito criticada como uma ferramenta de Satanás. E hoje está todo mundo aí fazendo culto online, né?
Então, a igreja, ela precisou passar, especialmente nesse século presente agora, no século XXI, de uma atualização. E eu não estou falando de atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus, gente. A gente precisou passar por o que é de fato o fundamento da nossa fé. O que de fato a Bíblia fala. O que é atemporal na Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia foi escrita, né? O último escritor escreveu ela há mais de 2000 anos atrás. O que é de fato fundamento de fé. E o que é de fato algo temporal, né? Por exemplo, paletó e gravata não existia na igreja primitiva, né? E se paletó e gravata santificasse alguém, Brasília inteira estava salva, né? Caramba. Então, a gente precisou passar por essas questões. Vou orar para Jesus guardar esse cara. A gente precisou passar por perguntas difíceis, né? E eu acho que é nisso que eu sinto Deus me chamando de ser o cara que faz as perguntas que ninguém quer fazer. Por que a gente tem que ter... Você é socratiano, Sócrates. Perguntava e respondia com outra pergunta. Exato. O método socrático. Então, assim, a igreja precisou passar por isso. E a gente vê que as igrejas tradicionais, assembleias, Deus e Amor, quadrangulares, as igrejas mais tradicionais, elas estão incomodadas, vamos dizer assim, porque mudança é desconfortável para todo mundo, né? Você chega em casa à noite para jantar, você vai sentar no mesmo lugar que você senta todo dia. Isso é natural do cérebro do ser humano, né? O conforto ali, a rotina. E aí a gente vê as igrejas inovadoras, vamos dizer assim, né? As igrejas, as churches, vamos dizer, né? Nesse movimento americanizado, né? Eu que morei nos Estados Unidos, sei que muita coisa veio dos Estados Unidos. São eles que estão conseguindo comunicar com a sociedade. Essa mudança que você tem capitaneado tem a ver com o conhecimento da igreja americana? Tem muito a ver. Na verdade, assim, por exemplo, o worship, a palavra, ela é admirável, né? Adoração. E é uma coisa que a gente busca trazer na nossa cultura, porque antigamente a nossa igreja trabalhava muito com a questão da oportunidade. Eu acredito que na Assembleia de Deus seja dessa forma. Eu vejo você falando, eu acompanho o que você fala sempre, você fala com muita base bíblica. Como é que você adquiriu isso? Olha, eu nasci e fui criado em lar cristão, né? Então eu sempre ouvi, né, pregadores e tudo mais. Só que assim, eu acho que a grande questão minha é que eu sou um cara, eu sou adepto, eu sou um estudioso da Bíblia, né? Tudo que eu faço, por que eu tenho tanta convicção no que eu tô fazendo e falando? Porque eu sei o que a Bíblia fala. Eu sei o que ela não fala, né? Então assim, o que me respalda? O que respalda é a palavra de Deus. Eu acho que essa é a grande questão que a gente vê hoje, é que igrejas que estão sofrendo com qualquer tipo de mudança são igrejas que precisam se fundamentar na Bíblia. Porque a igreja que está fundamentada na Bíblia está firmada na rocha, que é o próprio Cristo. Então aparenta que você fez um curso muito bem feito. Você está muito consciente, alicerçado biblicamente no que está fazendo. Sim, e tem que estar, né? Porque é isso que funciona. O que dá poder? Por que o Brasil, quando o meu avô fundou a Igreja de Deus e Amor em 62, tinha 3% de evangélico, hoje está, acho que, próximo a quase 50% da sociedade. Foi primeiramente o poder de Deus. Agora, o que fez esse avanço, né? É o poder da palavra, o poder do evangelho. Não é o Davi Miranda, não é os líderes das igrejas. A gente não tem poder, a gente é ser humano. A gente propaga aquilo que tem o poder, que é a palavra de Deus, né? Então, se a gente estiver alicerçado na palavra, o negócio vai funcionar. Na verdade, eu vejo a Igreja Deus de Amor, como a Assembleia de Deus, como uma mulher grávida que vai dar à luz e sente dores. As dores de parto, né? A igreja foi sendo formada dentro de si mesmo. Agora, o processo está duro. O processo está duro. Agora, um dos maiores problemas do tal dos costumes da igreja, né, é com as mulheres. As mulheres que trazem um peso aí que só Deus na causa. Aí, eu digo, Karina, e aí, como é que faz? Não, assim, as dores das mulheres, inclusive a minha, é gigantesca. E as mulheres, na verdade, nós temos um programa que chama Regeneradas, né? Nós estamos estruturando, vai para o YouTube. E nós discutimos muito isso, o papel da mulher no século XXI. Porque nós não podemos ser saudosistas de achar que, falando do contexto feminino, né? Que as mulheres não estão mais no mercado de trabalho, não podem mais fazer o que elas estão dispostas a fazer, em detrimento da família. Sim. Eu sou advogada, eu sou criminalista, hoje eu sou gestora jurídica. Você vê o risco que eu corro. Lá em casa, eu sou advogada, aqui ele era advogado, minha cunhada é advogada,
meu irmão um é advogado, dois é advogado, meu pai foi juiz de direito. Quando se encontra, dá uma briga miserável. Porque todo advogado quer ganhar do outro. É um troço complicado. E todo mundo argumenta bem, né? Todo mundo tem argumentos sólidos. Esse é o problema. Então eu me converti com 11 anos de idade. Na verdade, a minha mãe se converteu, eu vim de um lar muito católico. Sim. Meus avós espanhóis, bem rígidos. E minha mãe descobriu, eu tinha 10 anos de idade, na verdade, minha irmã 11. E minha mãe descobriu um câncer no colo do útero. E foi desesperador, porque ela falou, eu tenho 2 filhas e um marido. Se eu morrer, o meu marido vai se casar de novo. Tá tudo bem? Mas aí as minhas filhas vão crescer nessa idade sem mãe. E nós tínhamos 2 funcionárias em casa da Deus e Amor. Nossa. E falaram assim, Inês, vamos no culto do Davi Miranda. E minha mãe sempre foi muito religiosa, então nós íamos a Uberlândia ver Chico Xavier. Uberaba. Então ela era muito espirituosa, né? O Davi sabe. E ela foi no culto de domingo, Davi Miranda. 6.000 pessoas e tudo mais com câncer. Eu e minha irmã lá, então a gente lembra a necessidade, né? Daquilo. E ele fez uma revelação, olha, tem uma irmã aqui com câncer, pela minha fé você vai ser curada, levanta a mão e vem. Minha mãe levantou a mão e foi. Assim, mas só levanta a mão e vem. Aí ele fez aquela oração de explosão de milagres. E minha mãe voltou pra casa, tô curada. Raríssimas pessoas dizem isso aqui. Raríssimas pessoas. Eu não conheci 2 Davi Mirandas. Não, ele foi espetacular. Assim, a minha casa... Que Deus usou aquele homem. Não. É uma coisa a minha casa é fruto. É fruto até a minha esposa é fruto do Davi Miranda, né? E aí, o que aconteceu? Voltamos pra casa. A minha mãe, já fazendo o tratamento com o médico dela, que é médico até hoje, né? Porque ela faz acompanhamento. Sim. E ela falou aquele assim... processo... Um processo muito doloroso. De um processo de... Eu não me lembro agora. Pessoa que tem de remissão. Remissão, para lá ver. Exato. Aí ela continuou o acompanhamento, fez uma sessão de radioterapia. E eu lembro uma vez, eu e minha irmã se trocando para ir para a escola, resumi muito o testemunho dela. Ela começou a passar mal, foi ao banheiro e expeliu alguma coisa. E foi aquela loucura na minha casa. Liga pro médico, leva a Priscila e a Karina pra escola, assim, queriam despachar a gente, sabe? Aí ela não vê, né? Minha mãe tá morrendo. E aqui ele liga pro meu pai que tava na fábrica. O médico só falou assim, o que ela expeliu, põe no Tupperware, vem pro hospital. Fomos pro hospital, assim, com a minha tia, o nosso motorista correndo, faixa de ônibus. No que chegou lá o médico, epa, pera lá. Assim, uma coisa estranha. Aí, viram que o tumor que ela tinha, que ela ia ter que operar, foi expelido. Saiu. E aí... Fantástico. Aí, óbvio, né? Ela continuou. Você vê que nós somos jovens, mas queremos piamente no que aprendemos dos velhos, como crer num milagre fantástico. Ser jovem não é descrer de Deus. Totalmente. E aí, nesse processo de conversão dela, foi a família inteira, né? Foi minha mãe, fomos eu, minha irmã. E pensa, como é que você está fazendo? Porque, vamos lá, você é jovem, inteligente, estudado. Como é que faz para conviver com um povo que não pode nada? Foi um processo. Minha mãe, assim, nós amamos a Assembleia, frequentamos muito também. Só que minha mãe, ela teve um encontro explosivo na Deus Amor. Sim. E no começo falavam pra ela, Inês, você pode usar brinco. A governanta da minha casa é da Deus de Amor. Todo dia. E é um negócio, crente da Deus de Amor é crente de oração. É muito. É crente de oração. Ela, quando eu tinha problemas, eles acabam de saber, porque está no telefone. Ela, um dia ela falou, bispo, dobra o joelho, quero orar pelo senhor. Falei, ô irmã, você quer orar por mim? Você vai te catar. Ela disse, orou por mim, 2, 3 dias depois estava resolvido pelo mim. Então, cara, o crente da Deus de Amor é crente. É crente. E a minha mãe, nesse processo de conversão, tó brinco, tó isso, tó aquilo, foi dando. Aí chegou uma hora que ela falou, epa, pera lá, que chegou na hora de não podia atingir o cabelo. Aí, né? Aí ela, epa, aí nisso... Ainda mais a mulher quer ser loira, né? Aí é que é complicado. E nisso, ela foi nos incentivando, ela falou, eu encontrei Jesus aqui, eu quero aprender, e ela foi incentivando, tanto eu quanto a minha irmã, a estudar teologia, a respeitar, a amar a nossa igreja, mas a estudar os fundamentos da nossa fé. Então, nós
começamos com isso. Então hoje eu vejo os avanços da igreja. Obviamente tem avanços que não são tão bacanas assim, mas eu vejo um avanço da própria sociedade. Antigamente, há 40 anos atrás, raramente alguém se formava em uma faculdade. Eu costumo dizer que a igreja atual é uma igreja de transição e é complicadíssimo. Porque nós temos os velhos que não sabem nada de informática e nada de internet. Mídia social para eles não existe. E nós temos uma outra ponta, os jovens que sabem tudo disso. E nós estamos no meio tentando administrar. Tem aqui os digital influencers, né? Como é que é o Davi? Fala de novo. Não, deixa eu... Agora, quer ver? Aqui a pergunta do Joaquim de Santo André. Tá aí no áudio ou só anotaram aqui? Tá no áudio? Ah, não, tá aqui. O Joaquim de Santo André fez a seguinte pergunta. Eu gostaria de perguntar ao pastor Davi Miranda, em um mundo onde as redes sociais definem as tendências e padrões de comportamento, como a igreja pode manter sua autenticidade e não se deixar levar pela pressão digital? Palavra com o pastor Davi Miranda. Não, essa é a braba, né? Porque acho que esse é o foco central do tema que a gente está falando aqui hoje, né? Onde está o coração entre, né, a influência digital e o altar, né? Eu usei um termo, uma pregação minha, acho que foi mês passado, eu usei um termo de influência vazia. Porque hoje a gente tem uma necessidade de ser relevante na internet. A gente tem uma necessidade de formatar aquilo, né, pro 1 minuto e meio, pros 3 minutos do Reels, do Instagram, ou que seja no YouTube, para você ter relevância. Porque se você não fizer no formato adequado, o negócio não tem entrega, você vai alcançar lá, sei lá, 10 mil pessoas versus, sei lá, 50 milhões de seguidores que a Virgínia tem hoje, né? Aliás, eu falei sobre a questão da CPI das Bets. Eu acho que a transição é você ter esse fundamento que eu falei, né? Eu preciso formatar, comunicar a língua das redes sociais, falar com a juventude atual, só que eu pregar a Bíblia. Porque hoje o que a gente vê são pessoas que se tornaram ultra relevantes, mas que não têm essência. Eu acho que essa é a questão. Aí vira uma influência vazia. O pessoal só tem audiência, né? A gente até... que Deus abençoe nossa audiência, bora pra cima. Mas enfim. E um desespero, a desgraça chamada like. É um desespero por like. Porque ao mesmo tempo, se você pregar assim, só a Bíblia, né? Assim, na forma como ela foi escrita, sei lá, tem partes da Bíblia que foram mais de 6 mil anos atrás, não comunica com a sociedade atual. Então, acho que qual que é o nosso principal papel como influenciadores, especialmente digital, mas a gente está aqui hoje numa outra plataforma que é a rádio, que é muito forte, né? Sempre foi o carro-chefe da Deus e Amor, por exemplo. Sim. Trazer... a Deus e Amor estava muitos anos na frente da gente. Meu avô foi um dos primeiros, né, a entrar na rádio. Exatamente. E foi muito criticado por isso, aliás, né? Eu sempre falo que muita gente me critica, não sabe que o Davi Miranda foi um dos primeiros a entrar no rádio, que era um meio 100% secular, né? Cantava o Roberto Carlos, depois entrava o Davi Miranda, do Conte a Bênção lá. Mas eu acho que assim, como a gente transita nesse critério, né? É você ter essência do que a Bíblia fala. Você comunicar o que a Bíblia fala na linguagem atual. Então, para mim... Você já parou para pensar? Em quantos anos você vai conseguir ter uma igreja que você quer? Uns 30, não sei. É um navio cargueiro, né? Você precisa ir mudando aos poucos, senão ele tomba, né? Exatamente. Mas assim, falando sobre o tema atual... Hein? Que consciência. Tem que ter, porque, né, já fui apedrejado muito, então você vai amadurecendo, né? Mas eu acho que hoje a gente precisa ter essência, né? Eu sou completamente contra a gente simplesmente se comunicar na rede social para ganhar like ou para ganhar views. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma mensagem contemporânea e contextualizada que vai comunicar com a sociedade hoje, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, pessoas que nasceram e foram criadas dentro da igreja. A gente tem o Carlinhos aqui, que aliás você emagreceu, né, Carlinhos? Bastante. Eu lembro dele que ele é mais cheinho, mais fortinho, como diz a nossa avó, né? Muita comida, muito sorteio, muita cachaça. Mas assim, como é que a gente comunica aquilo? Eu disse aqui que cachaça orada. Não, agora já foi, bispo. Não diz isso não. Hoje, pelo amor de Deus, tô brincando. Foi uma brincadeira que a gente fez aqui. Mas a questão é como é que a gente comunica o evangelho que eu conheci, nascido e criado dentro de igreja evangélica, pro Carlinhos que conhecia, ouvia falar, né? Mas teve uma experiência que eu tive uma experiência similar, né? Eu sou a prova viva de que nascer dentro de igreja não salva ninguém. Exato. Eu fui ter em 2013 o encontro com Jesus real.
Eu fui ter uma experiência transcendente, inexplicável por palavras humanas, de conhecer de fato esse tal de Jesus Cristo que a gente fala nas nossas igrejas. Então, a questão de você ser influente hoje é você não ter uma influência vazia. É você usar a sua influência para comunicar que Jesus é real. Para comunicar que o evangelho é poderoso, que ele de fato transforma vidas. Porque se você ficar só na questão de like, você vai ficar fazendo dancinha no TikTok, coisa que... Desculpa se tem alguém que faz dancinha no TikTok, mas eu não... É isso mesmo. Agora, vou perguntar aqui. Geni, a liturgia de culto, o que tem que mudar? O que tem que mudar na liturgia de culto? Olha, eu cresci na Assembleia de Deus e os nossos cultos são hino da harpa, leitura oficial, né? Tem as oportunidades, mas tem igrejas que não tem isso, né? Que tem só louvor, às vezes foca mais no louvor, não tem palavra. E assim, nós cristãos, nós precisamos ter palavra. A palavra é o alimento do cristão. Então, tem cultos, tem igrejas que eu mesma, como eu sou itinerante, né, que eu canto... Se a grande maioria dos pastores não tem curso teológico, não tem nada. E aí? Exatamente, né? Então, assim, ultimamente, tem igrejas que são abertas do nada, que o pastor, na verdade, nem é pastor. Né? Então, assim, como que o pastor vai dirigir o culto, sendo que ele não sentou para aprender e vai ensinar? Entende? Então, como eu tava falando, eu canto nas igrejas e tem igrejas que eu vou que só como os jovens chegaram na igreja... Qual igreja que você mais se identificaria? A Assembleia de Deus, né? Eu cresci na Assembleia... Mesmo com esse processo lento? Sim, mas eu acho que já avançou bastante. Eu acredito que já avançou bastante a Assembleia de Deus. Tá certo. Agora, ô Carlinhos, perguntar pra você, eu vou voltar no mesmo assunto. Por que você não congrega? Não, eu congrego. Eu só não vivo debaixo, só pra você me entender, tá? Sim, o senhor. Eu só não vivo debaixo de uma doutrina humana mais. Eu congrego. Ontem eu fui numa célula, louvamos, oramos, dá uma palavra. Você me chamava, vamos na igreja Assembleia? Vamos, eu quero sentar lá no fundão e tal. E por que você não abre uma igreja? Porque você tem... Eu já tenho. Entre aspas, eu tô fazendo. É inevitável que eu não começasse a fazer. Meu último jejum que eu fiz foi de 7 dias e meio. Meu Deus. Depois disso eu comecei a fazer live todos os dias no meu TikTok. Aliás, Carlinhos Humor Oficial. É uma loucura. Lá eu falo, é a rádio onde os loucos se encontram. Não é só pra louco. Repete o endereço. Não é uma igreja, tá? Mas é uma célula virtual, tá como certo, eu falo. certo. É onde os loucos se encontram. Chama no meu TikTok Carlinhos Humor Oficial. Então eu faço toda noite, das 9, faço 2 horas, 3 horas. Haja palavra, hein? E palavra. Então, uma coisa que eu sinto falta nas igrejas, meu querido bispo, é a igreja ser mais cristocêntrica. Se a gente pregar todos os dias, se você estudar verdadeiramente 24 horas é muito tempo, mas se estudar Jesus Cristo, a gente estudar Jesus Cristo, que é o ponto central da Bíblia. Se você pregar Carlinhos, eu tô com meus 44, se eu pregar, eu tenho pregação pro resto da minha vida, até o dia da minha morte, falando só de Jesus Cristo e das obras que ele fez. Se é que você me entende. Sim. João, o apóstolo João, ele narra, nas Bíblias de estudo que eu leio, King James, ele narra que aquilo que ele fala de Jesus Cristo, os apóstolos, Pergunta pesada pra você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas e o humano, ser humano? Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito, senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. Sim. A igreja está desviada. Sim. 90% delas. Eu não vou colocar todas aqui, porque senão fica muito... Então os 10%, os que fazem parte da porta estreita, eles vão falar, opa, peraí, eu me encaixo na porta estreita. Mas a maioria acha que a gente tá falando pra maioria. E não é eu não tô atacando a maioria. Entendeu? Então é que eu te falei, eu conheci Jesus Cristo de uma forma que não me foi apresentado dentro de uma igreja. Então a minha missão é falar para as pessoas a experiência, apresentar, como eu falo na minha live, eu quero muito apresentar a Jesus Cristo às pessoas da forma que ele se apresentou para mim. E eu não encontro dentro das denominações de igreja. É uma linha de pensamento, né? João... Não, uma linha de estudo. Sim. De estudo, de sensação que vai além do meu pensamento. O que eu sinto vai além do que eu penso. Eu vou te dizer não assim, é rebeldia não, tá? E se for rebelde, tudo bem, que chamavam Jesus Cristo e os apóstolos de rebelde uma palavra também. Que não quer te ofender, mas eu digo assim, é chocante. Mesmo? É uma troca de... É uma injeção de pensamentos
Pra ver, ó. E a gente não pensa. Pra você ver, a gente tá aqui 1 hora no ar. Não falamos de Jesus Cristo, só de igreja, doutrina, o que mudou, o que não mudou. A palavra de Deus não muda. Mas a igreja já mudou muitas vezes. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Na verdade, quando a gente faz o que está fazendo, você está pegando na cabeça do povo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o debate não é para afirmar, tem que ser, mas é para pôr a luz dos dois lados. Sim, não, eu entendo perfeitamente. Você está pondo uma luz diferente. Está dizendo, olha, eu sou meu pastor. Não, Cristo é meu pastor. Não, Cristo é meu pastor. E quanto humano, mais sede e fome as pessoas tiverem de conhecer a Jesus Cristo, elas vão entender quem que é o verdadeiro pastor. Tudo bem. Mas e aí? Eu posso... Fique à vontade. Concordo, Carlinhos. Eu tive uma fase assim, o Davi até falou, ele, Karina, você não vai conseguir viver fora de igreja, porque meu pai sofreu muito isso. Sim. Minha mãe se converteu, meu pai se ofendeu com a igreja e ele passou quase 18 anos longe de congregar, porque ele falou assim, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não faço nada, eu vou pro céu. Esses crentes com a Bíblia que fazem coisa errada não vão. E eu vivi essa experiência com meu pai. Perguntar pra... Sabe que ele não estava certo? Ele tava. Até que um dia, há 12 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, ele teve um AVC. E meu pai, assim, é do ramo têxtil, muito relevante no meio dele, e ele sempre foi autossuficiente. Então ele sempre se achou melhor que os irmãos. Isso não tô me achando, Só que, tá? Vocês estão tô falando falando do meu pai. Então ele sempre falou, eu não preciso de igreja, porque a igreja só tem gente assim, assado, assim, assado. Até que um dia, ele teve um AVC, meu pai, na infância teve síndrome da poliomielite, enfim, reativou a síndrome dele, ele ficou sem andar, foi um AVC muito grave. Ele entendeu que ele não é suficiente, que o dinheiro que ele tinha não compraria a perna dele. E sabe o que ele aprendeu uma coisa? A conviver com os irmãos. E assim, Carlinhos, eu entendo você, porque eu tenho essa dor de conviver à igreja, e talvez todos aqui tenham, né? Se a gente ouvir o bispo, se a gente ouvir o meu marido, Davi, a mim, nós temos essa dor de conviver da igreja. Eu tô trazendo o meu pai. Então, eu não vou porque é isso, aquilo. E os irmãos da igreja, os bons, você... Mas ninguém é bom. Não, sim, mas eu tô falando, tem irmãos que oram, que estendem a mão. A comunidade, você colocar os princípios poder bíblicos. Do toque. Então, vamos lá, eu como... Orai uns pelos outros, imposição de mão, isso eu faço todos os dias, ajudar todos os dias. E viver em comunidade, perdoando, amando o próximo. Então, deixa eu fazer uma pergunta como um rebelde que sou. Deixa eu fazer uma pergunta para o bispo, para os pastores, para todos. Vamos lá. Qual igreja, então, vocês me indicariam como um rebelde cristão que está perdido sem uma denominação? Qual? Eu fui na Deus é Amor, eu fui na Assembleia, eu fui na Universal, eu fui na Lagoinha, eu fui na Pura Fé, eu fui em todas as igrejas que vocês imaginaram. Qualquer igreja que faça o evangelho quadrangular, qual que é? Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. A igreja que tiver isso, a igreja perfeita. E a igreja que não fala para você, para o senhor, no caso para nós aqui, que não afirma que nós em Cristo temos o mesmo poder que Jesus Cristo tem? Nessa igreja que você tem que estar para gerar mudança. Não, mas eu tô fazendo a minha de acordo com o que eu recebi de Deus e ali tá funcionando digitalmente falando. Tá? Mas mudança, Carlinhos, mudança não é comprimido que você dá 2 ou 3 vezes ao dia. Exatamente. Mudança é você ficar e com o tempo conseguir. Porque a mudança é fantástica. Quando você consegue mudar uma coisa, você fala, caramba, eu estava certo. Aí já vem a próxima, é incrível. Porque a mudança, isso não para. Isso não para. Sempre Deus mudou muito e tem que mudar muito mais. E tem que se adequar ao tempo. Então, se a igreja está mudando, as pessoas estão mudando junto. A palavra de Deus, ela não muda, ela é inerrante. Então, quem está calçado 100% loucamente, mesmo a palavra não muda. A Bíblia diz no Velho Testamento, não deveis deixar a vossa congregação. Sim. Você está sem. Não estou sem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu oro cerca de 2 horas por dia. Eu falo com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu oro pelas pessoas, oro pelas pessoas da minha live, oro pela minha família, oro pelos meus inimigos, oro por quem me persegue. E eu oro de coração. Inevitavelmente de coração. Você aqui a gente está falando de regras de igreja, não estamos falando de Cristo. Você só vai se confrontar com aquilo que você mesmo está falando quando você formar a sua igreja. Porque uma coisa você está do lado de fora... Não tem essa necessidade, Jesus Cristo não montou a igreja dele. Não. Uma coisa é você estar do lado de fora, e aí do lado de fora, você manda ver a pedra. Outra coisa é você virar vidraça.
Não, mas eu tô nos dois. Eu sou vidraça. Olha quem eu era, pô. Quem que é esse cara pra falar de Jesus Cristo? Saía, bebia, pegava as mulheres, fazia isso, fazia aquilo, papapá, foi preso, agora fui preso. Carlinhos, mas aí você entrou em contradição, pô. Aí você entrou em contradição, porque você disse, como é que eu vou ser pastoreado por pessoas que são falhas, que são tão falhas contra eu, como eu, né, o quanto eu. Não, eu não falei isso, você tá falando. Não, você disse. Eu falei que o meu pastor chama-se Jesus Cristo. Exato, mas porque... Vamos fazer a pergunta aqui ao João Pedro. Ao João, me diz uma coisa, João. Como é que administra aqueles que viveram numa igreja cheia de regras e que agora vem a igreja mudar e dizer aquelas regras não têm importância? Como é que administra isso? Na verdade, a igreja, bispo, ela sempre vai ter defeitos. A igreja, ela sempre vai ter defeitos. É de Deus, mas é formada por homens. A igreja sempre vai ter defeito porque tem eu na igreja, porque tem você na igreja. Porque a igreja é composta por pessoas e pessoas têm defeitos, pessoas têm falhas. Então não existe igreja perfeita. A Assembleia não é perfeita, a Deus e Amor não é perfeita, a Lagoinha não é perfeita, a Bola de Neve não é perfeita. Porque aliás, é composta... eu brinquei com o pessoal da Lagoinha e disse assim, a Lagoinha não serve. Porque se fosse mar, eu até aceitava, mas Lagoinha... A Lagoa, né? A Lagoinha é a Bola de neve que derreteu. É verdade. Pra quem congrega lá? E pra quem congrega lá? É brincadeira. Tudo bem. O pessoal da igreja Lagoinha são meus amigos. Eu já fui da Lagoinha. Eu era amigo muito pra pessoal. Quem congrega lá? Muito pessoal do pastor, que era o pastor, o ícone a nossa da igreja é ruim. Da Lagoinha. Assim. Não. São pessoas muito sérias. Pessoas muito sérias, né? Tem as suas... Tem as suas questões naturais que todas têm. Agora, vamos lá. Então, eu acho que essa questão de se eu procurar uma igreja perfeita, eu não acho, entendeu? Eu acho muito importante. Eu aceito o ponto de vista do Carlinhos, sim, mas, porém, eu discordo, tanto que eu... em Hebreus 10 aqui, eu até abri, em Hebreus 10, 25, vai dizer, não deixemos de congregar-nos, como costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, em comunhão, fortalecendo na fé, para que permita a edificação mútua e nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, em próprio Hebreus 10, 25 tá dizendo pra gente não deixar de congregar, mas nós estamos em comunhão com nossos irmãos. Entendeu? Então, eu acho que igreja sempre vai ter defeito, Carlinhos. Sempre vai ter... Não existe igreja perfeita, não existe pessoas defeitas. Mas ele fala congregar como igreja. Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não, nós não somos igreja. Então tá bom. Nós somos então, beleza. Não, nós somos igreja. O apóstolo Paulo fala isso. Nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, nós somos o corpo, nós não somos igreja. Tem 2 ou 3 juntos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós somos corpo. Não precisa estar na empresa que você defende. Não precisa estar na empresa que você defende. Nós somos corpo. Então, um é um braço, o outro é o pé. Então nós somos corpo. Que juntos... Por que não pode ser uma célula? Que juntos formamos corpo. Por que tem que ser uma empresa que leva o nome de Deus? Vamos tomar um cafezinho aqui? Agora, só antes de virar. Não tenhamos a esperança de mudar o Carlinhos. Não, mas ninguém vai me mudar. Quem me mudou, já tô mudado. É Cristo. Eu não vou me adequar ao mundo, aos padrões desse mundo. Vamos virar e voltar que eu vou perguntar uma coisa pro Davi. Fui criado no orfanato católico. O Carlinhos tá se coçando. Ele, pastor Carlinhos tá se coçando. Ele quer falar, Não, o Davi... O problema desse servo aqui é que é o seguinte. A certo momento do debate, ele defende uma coisa. 10 minutos depois ele defende outra. Ontem eu perguntei, irmão, vamos organizar. O que você está defendendo que eu não estou sabendo? Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.